7. Versículo 15, 16 e 17. Aleluia. Lucas, capítulo 7. Versículo 15, 16 e 17. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Amém. Vamos. O título aqui, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que fala no título. E vamos para o versículo número 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aí. Feche os olhos, fazer mais uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, Deus, diante da tua palavra para ser ministrado nessa noite, que venha ter impacto nessa noite, que venha tocar em vidas nessa noite. Não sei o que meus filhos vieram buscar, mas Senhor Deus, que sabe que eles necessitam e precisam nessa noite. Pai, nada é por acaso, mas tudo é pelo teu poder e para a tua glória. Pai, que nessa noite a tua unção venha impactar, é que eu lhe peço, curando, libertando, transformando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor, uma história pequena no livro de Lucas Glória a Deus. e de muita importância para nós nessa noite. Se trata, Lucas narra uma história de uma viúva, de um filho único. Certa feita, Jesus vinha com a multidão, alegre, contente, porque aconteciam muitos milagres, muitas maravilhas que andavam com Jesus. E vinha essa mulher, essa viúva, com seu único filho, que saía de dentro da cidade de Naim para fora. Naim era uma cidade pequena, um lugar alto, um lugar onde Jesus não ia passar, mas ele e a multidão começaram a ir contra essa cidade. E que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Jesus e seus anjos estão aqui com a multidão para te abençoar nessa noite. Jesus e os anjos estão aqui para trazer um milagre sobre a sua vida. Jesus foi em conta daquela viúva. E aquela viúva vinha uma multidão triste juntamente com ela. Eu não sei qual é a tristeza ou aquilo que você está passando nessa noite, ou aquilo que você veio buscar nessa noite. Em meio a uma situação difícil, parece que está perdido. Quando se fala de morte, é algo que parece que praticamente perdido, que não tem jeito mais. Assim, Deus fala no meu coração que está pessoas aqui procurando uma solução deste problema, dessa situação. Sabe o que eu começo a entender? Que essa viúva já tinha passado por uma situação que perdeu seu esposo, estava sozinho, e agora seu único filho o deixa também. Quem sabe uma promessa que tinha, algo interessante tinha sobre a vida daquele menino. E ele estava morto, estava saindo da cidade de Naim. E Jesus vinha ao encontro dessa multidão. E Jesus, o que ele fez? Ele viu de longe essa mulher, ele viu essa situação e se moveu de íntima compaixão por ela, e chegou até ela e falou assim: mãe, não chore mais. E tocou no esquive, e o que estava morto ressuscitou. Hoje, nessa noite, Deus está ressuscitando algo que estava perdido. Aos olhos humanos estava perdido, mas na mão de Deus não está ainda. Deus está chegando. E o interessante é que esse menino ressuscitou, e ele pegou e entregou na mão da mãe. Ele não soltou o menino em qualquer lugar. Ele pegou a bênção e
entregou na mão da mãe, depois ressuscitado. E o mais interessante disso, ficaram todos possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. Aqui eu quero chegar, e aqui que eu vou trazer a mensagem para vocês nessa noite. Deus visitou o povo, é o tema dessa noite. É o tema que Deus vai falar com você nessa noite. Eu quero dizer para você, quando Deus visita o povo, milagre acontece. Quando Deus visita o povo, as coisas começam a andar, aquilo que estava parado. Quando Deus visita o povo, as coisas começam a fluir. E hoje, nessa noite, Deus visitou esse povo que está aqui. Em meio ao frio, em meio à dificuldade, mas está aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não deixe de glorificar Deus. Não deixe de exaltar o Senhor nessa noite, em meio a esse frio. Mas sim, para a honra e glória do Senhor. Glorifique a Deus nessa noite. Você sabe qual é o ponto que Deus me chama a atenção para falar? Que Jesus Cristo viu. Primeira coisa, Jesus viu. O que eu quero que vocês vejam? Quem tiver a Bíblia, abre Mateus 8,14 aí para nós. Quem quiser ler, pode ler. Mateus 8,14. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu. Vai. Tá bom, tá aí. Glória a Deus. E o que Jesus viu? A sogra de Pedro. Jesus vinha fazendo milagres, maravilhas, e Jesus desce a casa de Pedro e viu a sogra queimando febre lá na cama. Imagine, Jesus viu a situação da sogra de Pedro na cama, e ele chegou lá e tocou, viu e tocou sobre a sogra de Pedro, e a febre cessou. Ou seja, o que Deus está querendo transmitir para mim e para você nessa noite? Deus está visitando casas nessa noite. Deus não só visitou a casa da sogra de Pedro. Deus não visitou a casa da sogra de Pedro por acaso e por causa daquela enfermidade, não. Existia um propósito que Jesus viu. Ou seja, Deus está vendo a situação que você está vivendo dentro da sua casa nessa noite. Deus está vendo a dificuldade que você está passando dentro da sua casa nessa noite. Deus está tocando em vidas nessa noite que estão lá na casa, não é você, mas sim lá na sua casa, aquela pessoa que não, às vezes está preso em meio a circunstância, não tem força para se movimentar, ou com uma causa, uma doença, alguma coisa. Deus está visitando nessa noite essa casa, porque foi a primeira coisa que Jesus viu e avistou. Ele viu. Jesus está vendo a sua casa nessa noite, nessa situação que você está passando. Aleluia. Segundo ponto, Jesus Cristo tocou. Deus não só vê, não. Deus toca nas causas também. Deus toca nessa causa. E que jeito que Jesus toca? Leia lá em Mateus, quem puder. Mateus capítulo 9, versículo 29. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 29. Então ele tocou seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. É isso. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmão. Então, lhes tocou. Tocou o que Jesus tocou? Se você ver essa história narrada, vinha dois cegos e gritava assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamava o Senhor naquele momento, naquela hora, e pediu o quê? Esses dois cegos, que eles pudessem ver. E ainda Jesus pergunta para ele: o que vocês querem? Nós queremos ver. E Jesus fez o quê? Tocou sobre os cegos, sobre os olhos dele. Ou seja, Deus está tocando em pessoas através da fé nessa noite. A sua fé, como é que está nessa noite? Como que está a sua fé crendo no Senhor nessa noite? Ou seja, assim como esse cego clamou através da fé, sem enxergar e sem conhecer, ouvindo falar de Jesus, que fazia muitos milagres ali na redondeza, na região, e Jesus tocou nos olhos dos dois cegos, e eles voltaram a enxergar. Qual é a situação que você está vivendo nessa noite? Qual é a situação que você está passando? Será que tem que clamar mais? Será que tem que visitar a sua casa mais? Será que Deus tem que fazer algo diferente? Ou seja, extraordinário, mas Jesus faz através da fé. Aquilo que não vemos, não ouvimos, mas sentimos a presença do Senhor. Terceiro ponto que vejo: Jesus Cristo entregou. Você pode ver, foi 3 fatores ali dentro da viúva de Naim. Primeiro, Jesus Cristo viu, Jesus Cristo tocou e Jesus Cristo entregou. Lê lá em João, quem puder de novo, aproveitando a bondade dos irmãos. Vamos participar, irmão. Jesus. Capítulo de João, versículo, o Evangelho de João, quer dizer, 35. Quem quiser ler, amém. Só o primeiro 35 mesmo. Versículo. Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O que é mesmo, pastor? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O que Jesus entregou? Ou seja, o que Deus entregou na mão de Jesus? Todas as coisas. E o que Jesus fez na cruz para mim e para você? Entregou todas as coisas. Jesus entregou isso para nós. Jesus fez isso para nós. Ou seja, Deus está entregando bênçãos para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, Jesus morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Tomou a chave da vida da mão do inimigo, está com ele. A bênção está nas mãos do Senhor. Ou seja, está tudo na mão de Deus, Jesus, sobre a nossa vida. Ou seja, Jesus já entregou para nós isso. Só que nós temos que crer, temos que ter fé nisso aí, para que Jesus venha operar sobre nossas vidas. Temos que ter essa certeza do que Jesus vai fazer isso para nós. E não é só alguma coisa, todas as coisas. Todas. Eu não sei se é espiritual, eu não sei se é material, eu não sei se é financeiro, eu não sei o que é que nessa noite Deus quer fazer. Mas Deus tem algo grande para entregar nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Deus entregou todas as coisas para mim e para você nessa noite. Todas. Não é uma só coisa, não é algo pequeno, é algo grande. Esse é cumprimento do que os sinais há de seguir aqueles que creem aqui na terra. Mas existe mais uma coisa: Ele deixou você herdar a vida eterna junto com Ele. Ele deixou você herdar a vida eterna juntamente com Ele. Você não está por acaso aqui nessa noite. A palavra do Senhor vai invadir seu coração nessa noite. A palavra do Senhor vai te libertar nessa noite. A palavra do Senhor vai te curar nessa noite. A palavra do Senhor vai fazer efeito, porque a palavra não é minha, mas sim do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor. Ou seja, está consumado, Deus já fez. Depende de nós transmitir um para o outro, interceder um para o outro, orar um para o outro, jejuar um para o outro, consagrar nossa vida um pelo outro, porque nosso papel é ir de fazer discípulos. Aleluia.
Ah, mas muitas vezes eu penso assim, será que eu consigo expulsar esse mal que está atingindo? Consegue. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Ah, essa enfermidade tem que sair. Pelas pisaduras fomos sarados. Jesus nessa noite está falando com pessoas. A autoridade Jesus já te deu. Jesus já te deixou essa autoridade através do Espírito Santo de Deus. Só que nós temos que o quê? Mudar hábitos. Hábitos. O irmão falou de vigiar e é interessante isso, porque se tornem hábitos também. E o que são esses hábitos? Será que você tem hábito de orar 3 vezes pelo menos por dia? Ou jejuar 3 dias só com água, ou 7 dias só com água? Se já fizeram isso para buscar o espiritual de Deus? Ou 21 dias que seja? Fizeram campanha de oração para quebra de maldição? Ou seja, algo espiritual? Você sabe por quê? Vocês não podem temer. Porque Jesus, desde quando vocês estão no ventre de sua mãe, vocês vão nascer, Deus já põe um anjo ao redor. E ao redor está o inimigo. Mas existe um processo. O primeiro processo que vem é a tentação. Tentação. E o que acontece? Se começar a tentação nos atingir, você começa a furar essa parede. E essa parede furando, o inimigo entra. A segunda coisa que o inimigo vai fazer, são 3 coisas que o inimigo faz que nós temos que vigiar muito. Opressão, ele vai te oprimir. Jesus foi tentado no deserto 40 dias de jejum. 40 dias. Imagine nós. Só que Jesus falou assim: eu venci, você vai vencer. Você vai vencer nessa noite. Outra coisa: tentação, opressão e o que é? Possessão. Porque daí entrou o inimigo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem visto, Deus tem tocado, e Deus te entregou sua bênção nessa noite. Como assim Deus entregou? Como assim? Mas o pastor está falando de tentação, opressão, opressão e possessão. Sim, são 3 passos para que você lute, para você conseguir a libertação da sua vida. Mas para isso, o que você tem que fazer? Jesus fez, não fez? Agora você tem que fazer a nossa parte. Consagrar a nossa vida ao Senhor. Buscar ao Senhor. Mas eu não tenho força, mas Deus está vendo. Deus está vendo que você não tem força. Nem que for em choro. O processo tem que acontecer. Deus quer ver sua atitude. Mudança. Será que nós estamos acordando às madrugadas para orar ao Senhor, clamar ao Senhor, às 3 horas, e mesmo tem que trabalhar no dia? Tem que fazer. Está orando de dia? Está jejuando? O jejum é o principal para você alcançar algo espiritual do Senhor. Por quê? Você não se alimenta, você não tem que saciar a sua carne, ou seja, alimentar a sua carne. O mundo espiritual, como é que você faz? Jejum e oração. Não tem outra forma. É jejum e oração. Só que tem mais um detalhe: propósito. Faça um propósito. Busque esse propósito. Se você buscar esse propósito em jejum e oração, não precisa ninguém ficar sabendo. É você e Deus. Fecha a porta do seu quarto, a palavra do Senhor diz: ora em segredo ao Pai, e Ele te recompensará. Deus vai recompensar pessoas nessa noite. Não estou falando por acaso aqui. Deus só está dando meu coração para falar isso. Porque tem pessoas que perguntam: mas como que eu oro? Como que eu jejuo? Propósito. Oração. Vou fazer uma oração. Um exemplo. De 3 em 3 horas. Com o propósito de Deus fazer uma liberação em tal área. Ah, Deus, mas eu também quero fazer o jejum da meia-noite até meio-dia. Ou seja, da meia-noite até as 8 horas. Ou seja, 24 horas, ou 3 dias, só com água, ou só com fruta. Propósito. Qual que é o propósito? Colocar algo no meio, ou seja, o que você precisa, o que você necessita. Algo espiritual se abre sobre a sua vida. O milagre começa a acontecer mais.
inimigo não para na frente, porque é fogo puro, é unção de Deus, é graça do Senhor. Nós estamos vivendo a graça. A graça Deus liberou para mim e para você. Jesus liberou essa graça. Essa graça não é tão difícil, mas a carne, muitas das vezes, tem preguiça, se acomoda, não tem hábito de contínuo. Não tem esse hábito contínuo. Isso que nós temos que mudar em nossas vidas. Hábito contínuo, todos os dias, propósito. Pastor, ora, intercede, mas muitas vezes depende de nós. Muitas vezes depende de nós. Ah, mas não está acontecendo. Sabe, você tem que fazer examinar a nossa vida, ou seja, a vida. Você sabia que no mundo físico, pastor, assim como tem penhores e pendência, no mundo espiritual também tem? Vocês sabem disso? Quer ver eu falando uma pendência? Quem faz voto não cumpre, pastor. Quem faz voto e não cumpre. Trate de cumprir. O mundo espiritual vira pendência. Pendência grande ainda. Ah, mas minha bênção não chega. Uma hora eu vou explicar isso para vocês sobre isso aqui. Mas está escrito que o próprio anjo do Senhor é que luta contra nós depois. Vou buscar e vou trazer para vocês isso. Por quê? Porque vocês estão com pendência no mundo espiritual. Como Deus vai abençoar? Agora sim, aquela viúva, Deus se moveu de íntima compaixão por ela. Será que ela estava obedente? Muitas das vezes não, pela situação que ela estava vendo. Então, quem faz voto, cumpre. Faz propósito de campanha e não cumpre, é pendência. O inimigo, Deus permite que o inimigo se landeie sobre a nossa vida e sabe o que está acontecendo. Principalmente financeiro. É um dos maiores casos e maior constância de briga em família é financeiro. Pode perceber. Mas por quê? Será que não tem alguma pendência espiritual? Será que não tem algo que está impedindo? Às vezes não lembramos que às vezes prometemos alguma coisa. Não estou falando aqui de dízimo, oferta e pagar. Sim, isso é uma obrigação do cristão. Mas quando você faz o propósito, até em oração e jejum, você tem que cumprir. Se fazer 40 dias, tem que cumprir os 40 dias. Você fez um propósito, Senhor. E o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é sério. Aí tem pessoas que começam a perder e não sabem de onde que é. Faz uma vistoria. Não sei porque eu estou falando isso. Não é nem para falar isso. A pregação é outra coisa. Mas eu estou pedindo para falar. Vamos se vistoriar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos começar a campanha? Vamos até o fim. Vamos fazer jejum? Mas até o fim. Até o que você prometeu ao Senhor. Fez voto, principalmente com dinheiro? Cumpra. Não deixe para depois. Se tiver algo pendente, tenta fazer para começar a restituir. Vocês vão ver que a vida vai ser totalmente diferente. Vai começar essas bênçãos do Senhor que estava preso no mundo espiritual descer sobre a sua vida. Mas o que eu quero concluir nessa noite? Deus conhece o coração de todos, sabe o que você está passando, pois mantenha firme nos caminhos do Senhor, porque está chegando a vitória para a sua vida. Com a permissão do pastor, eu quero orar nessa noite.